Vamos então para mais um bloco do nosso curso Direito Administrativo Começando do Zero. Estamos vendo aqui o tema Poderes Administrativos. No bloco anterior, nós vimos uso e abuso de poder, falamos sobre discricionariedade e vinculação e abordamos o poder hierárquico. Em continuidade, nós vamos ver agora o poder disciplinar, que também é muito importante e pode ser cobrado na sua prova. Enquanto o poder hierárquico tem como palavra-chave subordinação, o poder disciplinar tem como palavra-chave sanção. Isso mesmo. Nós temos, basicamente, o poder disciplinar quando a administração pública resolve aplicar uma penalidade a alguém que tem uma relação jurídica com o Estado. Então, por exemplo, um servidor público que recebe uma pena de demissão estará diante do poder disciplinar da administração pública. Outro exemplo, uma pessoa que foi contratada pela administração pública e descumpre o contrato sofrerá uma penalidade com base no poder disciplinar. Anote, no entanto, uma observação muito importante. Nós veremos que no poder de polícia também existe a possibilidade de aplicação de uma penalidade. O que diferencia poder disciplinar de poder de polícia é a existência ou não de uma relação jurídica anterior. No poder disciplinar, nós temos a aplicação de uma penalidade a quem já possui uma relação jurídica com o Estado. Então, por exemplo, o servidor público, ele já tem uma relação jurídica com o Estado decorrente do seu cargo público. O contratado já tem uma relação jurídica com o Estado decorrente do contrato administrativo. Então, o poder disciplinar é exercido quando já há uma relação jurídica anterior. No poder de polícia, nós vamos ver a pessoa recebe uma penalidade sem ter uma relação jurídica com o Estado. É o caso, por exemplo, da pessoa que passa num sinal vermelho com o seu veículo. Não tem contrato, não tem cargo, mas recebe uma multa decorrente aí do poder de polícia. Então, poder disciplinar tem como objetivo principal a aplicação de uma sanção diante de uma relação jurídica pré-existente. Um detalhe muito importante. Como nós estamos diante de uma sanção, de uma penalidade que será aplicada pelo poder público, é necessário que se garanta a observância do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são garantias que decorrem lá do nosso texto constitucional. O artigo 5º, em seu inciso 55, prevê que aos litigantes, no processo judicial e no processo administrativo, terão então garantidos o contraditório e ampla defesa. Então, para que a administração pública venha a aplicar uma penalidade, ela deve necessariamente assegurar o contraditório e a ampla defesa à pessoa que será destinatária daquela penalidade. Não se admite, anota essa observação muito importante, nós vamos voltar nela algumas vezes, não se admite no processo administrativo o Instituto da Verdade Sabida. Isso mesmo, verdade sabida, Marcílio? Sim. A verdade sabida era um instituto muito antigo em que se dizia assim: aquela pessoa cometeu infração e todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, então não precisa de contraditório e ampla defesa, não precisa de processo, passou na mídia, tinha um vídeo gravando ele recebendo dinheiro. Isso não se admite, essa verdade sabida. Por mais que nós tenhamos uma penalidade muito grave, por mais que nós tenhamos uma conduta que repercutiu, uma conduta muito forte, tem que ser garantido contraditório e ampla defesa por imposição constitucional. No entanto, observação, não confunda a observância do contraditório e ampla defesa com a necessidade de advogado. Isso mesmo. No processo administrativo, a presença do advogado não é indispensável. Inclusive, você encontra a súmula vinculante número 5 do STF, que muito é cobrada em prova, dispondo que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, no âmbito de processo administrativo, o servidor, o interessado, pode fazer a sua defesa por conta própria, assinando o próprio documento. Marcílio, mas e se ele quiser nomear um advogado, ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Mas a pessoa poderá sim se defender por conta própria. Súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal.
tá? Então, o contraditório para a defesa será sempre assegurado, mas a presença do advogado no processo administrativo não é obrigatória. Ponto que cai muito em prova. Veja, no que temos a mais aí sobre poder disciplinar, você não vai estudar aqui dentro do tópico poderes administrativos. Você vai sim estudar poder disciplinar quando nós chegarmos na parte de agentes públicos. Aí lá existe o regime disciplinar dos servidores, né? Você estuda também quando você vai para o tópico de contratos administrativos, tem as penalidades que são aplicadas. Basicamente, o que você precisa saber sobre poder disciplinar é isso que nós vimos aqui. Lembrando que poder hierárquico e poder disciplinar são poderes diferentes. É claro, nós podemos ter uma situação em que o poder hierárquico e o poder disciplinar estão presentes, mas eles não são sinônimos, tá bom? Muito cuidado. Um outro poder agora que nós vamos analisar é o poder regulamentar. Esse poder é muito importante e cai bastante em prova. Atenção! Quando nós falamos em normas jurídicas, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos basicamente 3 níveis normativos. Isso mesmo. Quando nós falamos em normas jurídicas, nós temos 3 níveis normativos. É como se fosse aquela pirâmide, né, de Hans Kelsen que você provavelmente estudou na graduação. Lá no ápice, lá em cima na pirâmide, você encontra as normas constitucionais, o bloco de constitucionalidade, que é composto pela Constituição Federal, normas do ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, emendas constitucionais e tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Essas são as normas constitucionais, estão lá em cima, no ápice da pirâmide. Abaixo das normas constitucionais, você vai encontrar as normas legais, tá? Ou seja, as leis. E as leis estão descritas lá no artigo 59 da nossa Constituição. As leis, basicamente, são as normas oriundas do processo legislativo. Nós temos lei ordinária, lei delegada, medida provisória, lei complementar, entre outros. Depois confira o artigo 59 da nossa Constituição. As leis estão abaixo da nossa Constituição e podem criar direitos e obrigações. Afinal, lei se enquadra no princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. Só que, primeiro status, normas constitucionais. Segundo status, normas legais. Além disso, também é necessário alguma regulamentação que diga como é que a lei será aplicada, principalmente no âmbito da administração pública. As leis possuem um caráter geral e abstrato e muitas vezes não explicam problemas práticos do dia a dia. Então, a administração pública precisa explicitar, precisa dizer como é que aquela lei será aplicada. Como é que aquela lei será, de fato, observada pelos agentes públicos no dia a dia da administração pública. Se não existissem esses regulamentos, nós teríamos várias pessoas agindo de maneiras diferentes. Então, nós temos lá em cima normas constitucionais, abaixo normas legais, as leis, e abaixo nós temos os regulamentos, tá? E os regulamentos são decretos, portarias, instruções normativas, né, entre outros. São normas jurídicas secundárias que estão abaixo da lei. Vale uma observação muito importante. Nós chamamos de normas jurídicas secundárias porque os regulamentos, como regra, não podem criar direitos e obrigações, porque senão isso violaria o princípio da legalidade. Você deve lembrar que o artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por meio de lei. Então, um regulamento, que não é lei, não pode criar direitos ou obrigações, porque se trata de uma norma secundária, abaixo da lei. Tudo bem? Certo, Marcílio, entendi até aí. Temos esses 3 status normativos: normas constitucionais, normas legais e normas regulamentares. O que mais eu preciso saber para fins de prova? Basicamente, nós temos alguns tipos de regulamentos que a doutrina identifica. Na verdade, 2 tipos que você precisa conhecer. Nós temos o regulamento executivo
E nós temos o regulamento autônomo. É preciso saber a diferença entre esses dois regulamentos, porque essa diferença cai bastante em prova, tá bom? Certo. O nosso ordenamento jurídico prevê expressamente o denominado regulamento executivo. O que seria esse regulamento executivo? Como a própria palavra já diz, o regulamento executivo é aquele regulamento que visa dar execução a uma lei. Então, por exemplo, o legislador edita uma lei tratando sobre imposto de renda. Fala lá qual é a alíquota, quem é o contribuinte, qual é o fato gerador. E aí vem um decreto dizendo como é a declaração do imposto de renda para que ela possa ser apresentada, quais campos devem ser preenchidos. O que esse decreto faz, esse regulamento do imposto de renda, é dizer como é que a lei será cumprida para que o contribuinte possa pagar. Então, é o que a gente chama de regulamento executivo. Esse regulamento executivo, ele é amplamente permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Veja isso. O artigo 84, inciso 4, prevê o regulamento executivo de forma expressa. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Agora, atenção. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, neste caso, o decreto ou regulamento diz como é que a lei será executada. E veja que o dispositivo usou a palavra fiel, né? Fiel execução da lei, significando dizer que o decreto ou regulamento não pode ultrapassar os limites da lei, sob pena de ser considerado como um decreto, né, ilegal. Então, o decreto ele tem que agir nos termos da lei. Vou dar mais um exemplo que já caiu em prova. Imagine que seja editada uma lei obrigando as escolas, a partir de agora, a ensinar direito constitucional. Pelo menos 1 hora sobre a Constituição Federal tem que ser ensinado nos colégios. Bem, essa é a obrigação prevista em lei. O decreto pode ser editado, por exemplo, para dizer qual é o conteúdo programático que deve ser ministrado. Um exemplo. Neste caso, o decreto não está criando a obrigação já está em lei. O que ele está dizendo é como esta lei será executada. Esse é o regulamento executivo. Caso o decreto ultrapasse os limites da lei, ele é um decreto ilegal. E, neste caso, haverá controle. Pode haver um controle perante o Poder Judiciário, com o ajuizamento de uma ação, e pode haver controle também pelo Congresso Nacional. Tá? É possível, né? O nosso ordenamento jurídico prevê que o Congresso Nacional pode sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar. Tá? Isso está previsto lá. Beleza? Então, tem que ser feito para fiel execução da lei. Esse é o regulamento executivo. É o menos polêmico, é o mais tranquilo, porque visa dar execução à lei. Vale destacar, embora o artigo 84 fale em presidente da República, essa regra vale também para governadores e prefeitos. Então, o governador também pode editar regulamento dessa natureza. De outro lado, nós temos o regulamento autônomo. Cuidado. O que seria esse regulamento autônomo? Regulamento autônomo seria um decreto, ou uma portaria, ou uma instrução normativa, enfim, uma norma que, de forma autônoma, criasse um direito ou uma obrigação. Ou seja, um decreto que acabasse trazendo uma previsão não estabelecida em lei, mas sim unicamente de forma autônoma naquele decreto ou naquela portaria. Neste caso, você tem que ter em mente que existe uma regra e uma exceção. A regra do nosso ordenamento jurídico é que os regulamentos autônomos não são admitidos. Tá? Em outros países se admite. Por exemplo, na França, a prática do regulamento autônomo é algo natural, mas no Brasil não. No nosso ordenamento jurídico, o regulamento autônomo fere o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2º. O presidente da República não pode editar um decreto prevendo um direito sem base em lei. Isso feriria frontalmente o princípio da legalidade. Essa é a regra. Mas, de acordo com a doutrina, nós temos uma exceção. Isso mesmo, temos uma exceção e é claro que as bancas cobram exatamente a exceção. De acordo com o artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Além do inciso 4, você encontra o inciso 6. E é esse inciso 6
que nos traz uma hipótese excepcional de regulamento autônomo. Ele diz assim: dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Esse é o ponto mais importante. Veja, um governador, um presidente que queira editar um decreto para organizar a administração pública não precisa fazer uma lei, né? A não ser que ele queira, essa parte final, aumentar a despesa ou criar ou extinguir órgãos públicos. Mas a mera organização e funcionamento pode ser tocada por meio de decreto. Vou dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos, então, um feriado na quinta-feira e o presidente da República queira passar o feriado para sexta-feira para fazer aquele imprensado ali de sexta a domingo. É possível isso? É, por meio de decreto. Né? O governador quer suspender o expediente da administração pública na sexta tarde de um prédio para fazer uma dedetização. Precisa de uma lei para isso? Claro que não precisa de lei. Pode-se fazer isso por meio de decreto. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, atuei durante um tempo em Catalão. E aí fui removido para a capital Goiânia. Precisa de uma lei para fazer a minha remoção? Não, tem uma portaria. Tem uma portaria regulando, inclusive, a remoção. Então, gente, o que eu quero dizer é, quando se tratar de mera organização da administração pública e seu funcionamento, o decreto ele pode dispor sobre o assunto sem ter uma lei especificamente tratando desse assunto, tá? É o que a doutrina diz. A doutrina diz que esse artigo 84, inciso 6, é um exemplo de decreto autônomo de forma excepcional. A linha B ainda prevê também a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Uma parte da doutrina fala que isso não seria um decreto normativo, seria um ato administrativo. Mas, enfim, nós temos essa previsão aqui e pode ser cobrada na sua prova. Então, dispor mediante decreto sobre extinção de funções e órgãos públicos quando vagos é uma hipótese, então, de decreto autônomo do 84, inciso 6, que pode ser cobrada na sua prova, tá bom? Então, vale destacar, seja regulamento executivo, seja regulamento autônomo, se esse regulamento ultrapassa os limites e acaba dispondo de uma coisa que não tinha previsão em lei, o Congresso Nacional tem um mecanismo muito importante. De acordo com o artigo 49, inciso 5, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, o Congresso Nacional pode muito bem editar um decreto legislativo sustando o ato regulamentar do Poder Executivo, tá? É uma forma de controle, né? Tem muito a ver com a separação de poderes do artigo 2º, check and balances, né? Um controle efetuado por um poder em face de outro poder que se excedeu nas suas atribuições, certo? Então nós vimos poder hierárquico, falamos sobre poder disciplinar e agora poder regulamentar. Nós vamos entrar agora no poder mais cobrado em prova, que é o poder de polícia, poder muito importante que encontra previsão no artigo 78 do CTN. Antes da gente analisar o artigo 78, vale aqui uma observação muito importante. Poder de polícia não tem nada a ver com a polícia que você conhece. Polícia militar, polícia civil, tem nada a ver com isso, tá? Poder de polícia é a polícia administrativa, no desempenho da função administrativa, para apurar ilícitos administrativos. Então, é a polícia que é exercitada pela vigilância sanitária, pelos agentes de trânsito, ao fazer a fiscalização na rua, pelos agentes ambientais, ao verificar infrações ambientais, entre outros, tá? Então, poder de polícia não tem a ver com polícia militar, com polícia civil. Eu sou procurador de Estado, não sou policial e tenho poder de polícia, tá? Então, que fique muito claro isso, são coisas diferentes. Quando nós falamos em poder de polícia, no direito administrativo, o que nós estamos falando é sobre a polícia administrativa. Esse é o nosso objeto de estudo. O objeto de estudo no direito penal é a polícia judiciária, polícia militar e polícia civil. Enquanto a polícia administrativa apura ilícitos administrativos, ambientais,
de trânsito, né, sanitários, a Polícia Judiciária apura ilícitos penais. Ilícitos penais é diferente. E aqui nós não estamos para estudar, evidentemente, nós não estamos aqui para estudar, né, aspectos relacionados ao direito penal. O conceito de poder de polícia se encontra no artigo 78 do CTN. Isso mesmo, Código Tributário Nacional. Mas, Marcílio, o que poder de polícia está fazendo no CTN? Ora, a gente vai estudar agora direito tributário? Não, fique tranquilo, não é isso. O poder de polícia se encontra conceituado no CTN porque ele é um dos fatos geradores da taxa. Tá? Lembra, nós temos alguns tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A taxa tem dois fatos geradores. A taxa pode ser cobrada diante da prestação de um serviço público ou do exercício de poder de polícia. Se você vai, por exemplo, tirar a sua CNH, você paga uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Se você vai tirar uma licença ambiental, você paga uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Se você vai acessar, por exemplo, uma área de Fernando de Noronha que é protegida ambientalmente, você paga uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Então, por isso que está no CTN, tá? Cuidado! Poder de polícia é fato gerador da taxa, não de preço público. São coisas diferentes que você estuda mais à frente. Olha aí. O 78, então, diz assim: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Perceba, né? São vários direitos que acabam sendo protegidos, tudo isso com vistas a atingir o interesse público. Então, para evitar que aconteçam acidentes de trânsito, nós temos o poder de polícia na área de trânsito. Inclusive, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, é o maior diploma sobre poder de polícia que nós temos. Para evitar que alguém cometa uma infração ambiental, existe uma agência ambiental, existe um corpo de servidores ambientais que vão promover a fiscalização. É um exemplo, tá? Então, para proteger o interesse público, o poder público pode limitar atividades, pode estabelecer restrições a certas atividades. E, inclusive, durante a pandemia, o poder de polícia é o grande fundamento para restringir certas atividades com vistas a proteger aqui a questão da segurança, da higiene, da ordem, etc. Tá bom? O poder de polícia, então, ele pode ser compreendido em alguns ciclos ou fases. O poder de polícia não é apenas a multa ambiental ou a multa de trânsito que se aplica. Nós temos algumas fases, alguns ciclos. Você pode, inclusive, visualizar bem esses ciclos ou fases do poder de polícia ao pensar em uma pessoa tirando a carteira de habilitação para dirigir um veículo. Olha aí, quando a pessoa vai tirar uma CNH, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que ver como é que funciona, qual é a ordem, como é o regulamento, o que a norma diz sobre uma pessoa que quer dirigir um veículo, o que o CTB diz, o que os decretos dizem. Primeira fase é a ordem. Por exemplo, nós temos atualmente ordens durante a pandemia sobre abertura ou não de alguns estabelecimentos. É poder de polícia. Depois que a pessoa entende como é que funciona, ela vai até o Estado e pede o seu consentimento para dirigir. Ela vai requerer, vai montar um processo pedindo então a CNH, a licença para ela poder dirigir, para ela poder efetuar as suas atividades. Depois que ela consegue a CNH, depois que ela consegue o consentimento, até aqui tudo é poder de polícia, nós temos a fiscalização. E aí, enquanto a pessoa está dirigindo, existem agentes de trânsito fiscalizando, que podem, inclusive, autuar você no caso do cometimento de alguma infração. E se você comete uma infração, o poder público pode aplicar uma sanção. Então, todos esses aspectos dizem respeito ao poder de polícia. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção são ciclos ou fases do poder de polícia. Nós temos poder de polícia ao ser emitida uma ordem, ao ser baixado um decreto,
temos ao ser emitida uma licença ambiental, uma autorização para algo, temos ao fiscalizar alguém ou mesmo ao aplicar uma sanção. E como o poder de polícia visa proteger o interesse público, ele tem algumas características. Olha aí, basicamente a doutrina fala em 3 características principais do poder de polícia: a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Coloca um asterisco aí na discricionariedade e na autoexecutoriedade, porque temos algumas críticas. Primeira característica que a doutrina identifica é a discricionariedade. Fala-se então que o poder de polícia pode ser exercido conforme a conveniência e oportunidade da administração pública. A administração pública vai analisar, no caso concreto, o que é melhor para o interesse público e decidirá entre 2 ou mais opções. Apesar disso, parte da doutrina critica, afirmando que existem hipóteses em que a atuação será vinculada e não discricionária. Tá bom? Então, cuidado. Por exemplo, quando se depara com o cometimento de uma infração, a aplicação da pena é vinculada, não é discricionária. Tem que aplicar a pena. Então, seria uma crítica. A coercibilidade também é uma característica do poder de polícia e significa, basicamente, que os atos do poder de polícia podem ser exigidos de imediato. Aplicou-se o ato, nós já temos ali a possibilidade de coagir a pessoa a, então, observar porque o ato já é exigível. E, por fim, nós temos a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade significa que o ato do poder de polícia pode ser executado de imediato, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, se você bebeu e parou numa blitz, é possível apreender o seu veículo sem precisar de uma ordem judicial, não é mesmo? Essa é a autoexecutoriedade. Além de emanar a ordem, o poder público executa a ordem sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Mas aqui nós temos uma crítica também. A doutrina afirma que nem todos os atos administrativos possuem autoexecutoriedade. Repito, nem todos os atos administrativos possuem autoexecutoriedade. O exemplo claro é a multa. A multa tem, sim, coercibilidade, porque é exigível de imediato, mas não tem autoexecutoriedade. Para o poder público executar uma multa, ele precisa ir ao Poder Judiciário. Então é uma exceção, certo? Fala-se também, gente, em uma quarta característica que não está aqui, mas é uma característica muito pontual, doutrinária, jurisprudencial, que é a indelegabilidade à pessoa jurídica de direito privado. O poder de polícia, por se constituir um poder de império, um poder de imposição, não pode ser delegado a uma empresa privada. Por quê? Porque, diferentemente do poder público, a empresa privada objetiva lucro. Então, se fosse delegado, por exemplo, a uma empresa privada a aplicação de multa, ela iria começar a aplicar multa atrás de multa, com intuito lucrativo. Então, veda-se a delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado. Anote, no entanto, uma observação. O STJ e a doutrina entendem que é possível a delegação de atos de mera execução material do poder de polícia. Então, por exemplo, a instalação de câmera de trânsito para fiscalizar veículos pode ser feito por uma empresa privada, mas a aplicação da multa é pelo Estado. A execução de um determinado ato pode ser feito por meio de uma empresa privada contratada, mas a determinação vem do poder público. A ordem e a sanção são indelegáveis. Só se pode delegar atos de mera execução, tá, para empresas privadas e, neste caso, é claro, deve-se observar sempre aí os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Vale destacar ainda que existe um prazo prescricional de 5 anos para o poder de polícia aplicar penalidades, sanções, valendo aqui, mais uma vez, relembrar a diferença de penalidade do poder disciplinar e do poder de polícia. No poder disciplinar existe uma relação jurídica anterior, no poder de polícia não existe essa relação jurídica. E no poder de polícia nós temos então esse prazo de 5 anos, prazo prescricional para ação punitiva. Além de todos esses poderes que a administração possui, ela também possui alguns deveres, tá? E eu quero destacar aqui pelo menos 4 deveres que de vez em quando caem em prova. Primeiro, dever de agir. A administração pública deve agir quando estiver diante de uma situação determinada por meio de lei, tá? Segundo, dever de eficiência.
O princípio da eficiência está prescrito no artigo 37 caput, incluído por meio da emenda constitucional 19. É um dever ser eficiente. Dever de probidade. Em caso de violação à probidade, a autoridade pode ser submetida, inclusive, à Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. E o dever de prestar contas. A autoridade deve prestar contas todas as vezes que receber recursos públicos. Então, no desempenho desses poderes administrativos, é possível que a autoridade, seja responsabilizada se não observar também os seus deveres. Espero que você tenha entendido e no próximo bloco resolveremos algumas questões. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!